programa pontuando hoje continua dentro do banner Cidadania Sustentável. Eu e Vanessa aqui nesse espaço para trazer para vocês conhecimento através do nosso entrevistado, onde nós vamos fazer um debate bacana aí e vamos falar sobre algumas coisas, ética e cidadania, o que é ética, o que é cidadania, o que é a permacultura, ele vai falar para nós também. E eu vou fazer uma introdução rápida aqui para que você possa saber exatamente que caminhos que você vai pesquisar depois a partir disso que nós estamos falando. Mas, em primeiro lugar, eu vou cumprimentar aqui a minha companheira desse trabalho, partner no programa, que está mediando junto comigo, Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Tudo bacana? Tudo jóia, tudo bacana. Obrigada aí pelo espaço novamente. E obrigada aí, Fernando, por você ter aceito o convite. Fernando, tudo bem? Você está ótimo? Como é que estão as suas coisas aí? Muito conhecimento, muito estudo. A gente batalha bastante, né? Quanto mais conhecimento, melhor, né? Tudo bem, está tudo em ordem. Obrigado pelo convite. Bacana. Gente, eu vou fazer uma pré-eleção, depois da nossa vinheta, eu vou fazer uma pré-eleção rápida, uma leitura rápida de um texto que eu fiz aqui, um texto introdutório, e vou passar a palavra à Vanessa e depois ela passa a palavra ao Fernando. Mas antes disso, eu vou dar escopo de uma pauta e a gente vai tentar seguir essa pauta aí, sem que o programa fique muito longo, para que você tenha bastante aproveitamento e para que você goste de ver. E eu vou te pedir para você dar o like, você assinar o canal, você passar esse vídeo para frente, tá ok? 1 minuto eu já volto. Bom, então vamos lá, vamos para a leitura aí, olha só. O mundo sofre transformações contínuas ao longo dos tempos e essas transformações causam diferença na maneira de viver das sociedades, né? Nós não sabíamos exatamente como as sociedades anteriores viveram, nós sabemos isso por história. Agora, nós sabemos como as coisas acontecem hoje, no passado nós não sabemos exatamente. A globalização é um processo histórico recente e que vem causando mudanças significativas nos valores das culturas em todo o mundo. A ética deve buscar valores comuns entre as culturas e propor novas condutas que consigam atender a diferentes costumes. E cidadania vem a ser, então, o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade. A ética dedica-se aos estudos dos valores morais e princípios do comportamento humano perante a sociedade, garantindo o bem-estar social do cidadão. Ou seja, a ética garante a cidadania. Então, a gente vai falar de ética, vai falar de cidadania. Neste momento, usamos o termo ética para fazer referência a toda a reflexão filosófica que tem como objeto principal as leis morais que regulam as ações humanas, extrapolando assim o foco das relações entre os indivíduos em sociedade e abarcando também temas como o meio ambiente, os direitos humanos, a bioética, a tecnologia, todas de extrema relevância no cenário contemporâneo. Bom, e por que esses dizeres são importantes e esses circuitos são importantes? É que atualmente está acontecendo a COP26. O que seria a COP26? Eu não vou entrar em muitos detalhes, você deve estar acompanhando aí. Nós estamos exatamente no período, né, em que está acontecendo, hoje é dia 9 de novembro, líderes mundiais estão reunidos desde 31 de outubro, isso aí vai até dia 12, em Glasgow, na Escócia, para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, chamada COP26, é um último esforço, ou melhor, não é um último esforço, mas é um grande esforço que já vem de outros, de países para limitar o aquecimento global, chamado aquecimento global, de 1,5 graus nesse século no máximo. Essa cúpula anual, convocada pela ONU, é um lugar para diplomatas negociarem tratados, líderes, né? Negociarem tratados para retardar mudanças perigosas no clima. Em 2015, os países assinaram o Acordo de Paris, um pacto não vinculativo para limitar o aumento da temperatura em 2 graus, no máximo, ou de preferência 1,5 grau, em relação à era pré-industrial. Isso de 400 anos atrás. Sob o Acordo de Paris, os líderes mundiais podem escolher a rapidez com que seus países reduzirão suas emissões. Vale destacar que, pelo acordo, as nações se comprometeram a implementar mudanças, estabelecendo metas nacionais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, chamado efeito estufa, de 2025 ou 2030, ou seja, até 2025, até 2030. Isso é um projeto que já vem de antes, com revisões a cada 5 anos. Um relatório
da ONU Climate Change, o órgão que organiza as negociações internacionais sobre o clima, concluiu que os planos atualizados respondem por apenas cerca da metade das emissões globais de gases de efeito estufa, ou seja, não caminhamos muito. Uma questão no topo da agenda será quanto dinheiro os países ricos enviarão para os mais pobres, porque esses são mais afetados pelas mudanças climáticas, contribuir um pouco para essas mudanças e não são países que têm capital. Ou seja, dependem muito de ter indústrias e prover suas populações. Em 2009, as nações mais ricas concordaram em desembolsar 100 bilhões de dólares ao ano em financiamento climático até 2020. Isso não aconteceu. A conclusão, em 2019, é que faltaram um pouco mais de 20 bilhões para se chegar a isso aí. O dinheiro é necessário, mesmo que não seja suficiente para cobrir os custos das mudanças ou de uma transição para energias renováveis, porque esses países precisam de continuar progredindo. Os países mais vulneráveis às mudanças climáticas pediram, então, maior atenção para esse financiamento para se adaptar aos seus efeitos. Bom, eu vou falar um pouquinho também de permacultura. Então, isso aí é o que está rolando aí no Acordo Climático. Ele vai terminar agora, 12 de novembro, mas, porventuramente, nós vamos fazer uma síntese aí do que foi decidido. Isso é o que está rolando no momento. Permacultura é uma expressão compreendida como cultura ou agricultura permanente. Passou a abranger uma ampla gama de conhecimentos oriundos de diversas áreas científicas, indo muito além da agricultura. A permacultura ultrapassa desde a compreensão da ecologia, da leitura da paisagem, do reconhecimento de padrões naturais, o uso de energias e do bem manejar dos recursos naturais, com o intuito de planejar e criar ambientes humanos sustentáveis e produtivos, em equilíbrio e harmonia com a natureza. A ética da permacultura seria cuidar da terra, cuidar das pessoas e cuidar do futuro. Bom, então com isso aí, eu finalizo essa introdução e vou passar a palavra à Vanessa. A gente ficou aqui com uma pauta falando de ética e cidadania, desafio global e atitude local. Achei muito bacana essa colocação que a pauta da Vanessa trouxe. Desafios globais e ética, cidadania, permacultura como referência para transformação, práticas do indivíduo ao coletivo. Eu creio que o Fernando, ele, pela capacidade de síntese dele do assunto, o Fernando é um ambientalista e ele tem uma formação muito especializada em permacultura. Eu acredito que ele vai falar disso tudo ao mesmo tempo na dissertação dele a partir desse momento. Eu vou passar a palavra para a Vanessa, para ela falar um pouco de si, do projeto, da ideia, e passar a palavra logo depois para o Fernando. Fica à vontade, Vanessa. Então, mais uma vez, obrigada aí. É um tema muito relevante, né, para esse momento aí, principalmente que a gente está vivendo aí, de ver os pais se reunindo em prol aí de discutir coisas que vão impactar no nosso futuro. E um dos grandes desafios é a gente trazer as referências globais para tratar no local, né? O que me pertence e o que não me pertence, né? O que é da minha cultura, o que não é. E a permacultura, ela tem essa preocupação, o Fernando, ele pode falar isso das vivências dele também. E uma coisa que é o grande desafio é a gente entender como transportar todos esses arcabouços, né, de conceitos em coisas práticas e que podem realmente transformar um local, né? Que podem gerar maior qualidade de vida para as pessoas, mais inteligência no uso dos recursos, né? Porque a gente tem aí, né, a natureza proporcionando a gente a diversidade, né, a biodiversidade. Nada é por acaso, nada está num ambiente por acaso, né? Tudo tem que ser muito bem pensado. Então, nada mais pertinente, eu acho, acredito, Fernando, se puder dar ênfase nas práticas que acontecem em torno dessas pautas que o Zé Roberto também já comentou, poderia ser importante aí para o pessoal começar a entender que existem caminhos e que já estão acontecendo e que tem muito projeto bacana nesse meio. Então é isso, passo a palavra para você, Fernando. Vamos lá. Olá, obrigado novamente pelo convite. A explanação inicial, né, da permacultura
abrangeu muito do ensino. A permacultura realmente, na década de 60, ela iniciou como um estudo de agricultura, então veio a agricultura permanente, como fazer um sistema para que sempre girasse sistemas de colheitas, de insumos, etc. e tal. Aí, logo em seguida, isso começou com Bill Mollison, aí ele tinha um aluno na faculdade, David Holmgren, que entendeu a permacultura de uma forma muito mais ampla, né, dos seus princípios, isso daí cresceu e virou a flor da permacultura com todos os seus campos de atuação. Sim, ela pode ser considerada uma ciência, porque segue padrões, segue uma série de preceitos, né? E ela também tem a sua ética, como foi dito, né? Então, é cuidar da terra, cuidar das pessoas, sempre vislumbrando um futuro para as próximas gerações, e existe outro argumento, outra lição ética, né? Que é distribuir os excedentes. A distribuição de excedente não é só o assistencialismo, não, é a distribuição do excedente dentro do planejamento permacultural, tá? Então, a energia, como que você está sobrando aqui uma energia, está sobrando aqui tal coisa, eu vou simplificar de que forma? Lixo. O lixo não existe na permacultura. A gente não tem o conceito lixo no desenvolvimento da permacultura. O que nós temos? Nós temos um excesso, tá, de material, tá, de sobras de material, ok? Que estão sendo acumuladas em algum ponto. Então, não está fazendo o sistema girar, não está fazendo o sistema rodar. Esse excesso, distribuição de excessos. O excesso, ele tem que virar matéria-prima para outra coisa. Aí, nesses desenvolvimentos hoje mais atuais, é a famosa economia circular, tá? Isso aí tem relação direta para não ficar muito no abstrato, a pessoa conseguir enxergar de forma didática o que nós estamos falando, tá? Então, dentro da permacultura existe muita observação e existem os padrões, principalmente o padrão natural, tá? Então, a gente pode trabalhar ou a favor da natureza ou contra a natureza. Infelizmente, há centenas de anos a gente trabalha contra a natureza, querendo dominar a natureza. Os povos que sabem trabalhar com a natureza e quem consegue trabalhar observando a natureza, interagindo com a natureza, certo? Vai trabalhar muito menos e vai ter um rendimento muito maior. Um exemplo disso é a agrofloresta, né, com todo o seu conhecimento que está agora desenvolvendo bastante pelas academias, a Embrapa, etc. e está vendo que a produtividade é muito maior, tá? Trabalha com fungos e outras coisas mais. Então, dentro dessa lógica do individual para o coletivo, aqui é onde a gente vai, né, que está aí na pauta do individual para o coletivo, esse é o grande pulo do gato do negócio, tá? A gente pega desde 1972 para cá, então foi ensinando a reciclagem, reciclar lixo, né, o beabá da educação ambiental, né? Logo em seguida, a gente já começou a ver a questão das empresas, a questão da poluição, final de 70, início de 80, já está mostrando a poluição, tal. Aí depois a sociedade também foi estudando mais, né? A gente começa a ver recentemente no Brasil, mas não tão recentemente, principalmente na Europa, a questão dos boicotes. Então, empresas que desmatam, empresas que fazem isso, A, B ou C, o consumo, né? Então, entra, né, no boicote do consumo, né? Que isso também é um desenvolvimento ambiental, né? De educação ambiental, ela foi progredindo, a progressão, né, da educação ambiental, e hoje nós estamos dentro dessa grande bolha chamada economia circular, né? Então, nada desse desenvolvimento foi possível sem o quê? Sem a participação da pessoa. O principal é a pessoa, são as atitudes da pessoa. Aí entra a ética. Na ética, aquilo que você tem que fazer
mesmo quando ninguém está te vendo, né? Não lembro quem que uma vez falou, né, essa expressão, né? A ética, o que é ética? É aquilo que você tem que fazer mesmo sem ninguém te observar, né? Então, esses são os hábitos, são novos hábitos, né, que tem que iniciar e desenvolver a partir de agora, já vislumbrando um futuro, tá? A introdução seria mais ou menos, de uma forma bem simplista, seria essa daí. É. O Fernando, baseado um pouquinho no que está acontecendo lá na COP26, o que você, só para o nosso ouvinte aqui, nosso internauta aqui entender, por que a gente está preocupado em falar em permacultura? Ontem eu li um artigo, que agora até me faltou onde que eu li, que uma das maiores poluições que nós temos no planeta é a própria agricultura. A própria agricultura polui terras, mares, oceanos, talvez por causa de defensivos agrícolas, por causa de uso de agrotóxicos, essas coisas, né? E então, eu queria que você enumerasse rapidamente, eu sei que você está com tempo exíguo, nós estamos aí tomando um tempo importante do Fernando, mas eu queria que você falasse, assim, até para justificar uma COP26, que eu fiz uma leitura muito superficial, quais seriam os desafios globais agora que estão realmente ocorrendo. Por exemplo, a agricultura, ela é poluente, como é que ela pode ser transformada? O pequeno produtor, né, que o pessoal fala muito de agro é pop, agro é não sei o quê, agro parará, mas o agro não é quem alimenta o mundo. Quem alimenta o mundo, inclusive quem alimenta 1 bilhão, quase 2 bilhões de pessoas no mundo, é o pequeno produtor rural brasileiro. Nós alimentamos o mundo. E, apesar disso, nós temos bolsões de miséria voltando no nosso país. Então, vamos falar desses desafios globais aí, só para a gente ficar dentro de uma aula realmente de meio ambiente e de ecossistemas. Diz aí. Bom, o que aconteceu? Se a gente for pegar a parte histórica, né? Então, logo em seguida, pós-guerra, um mundo devastado, vinha já um certo estudos, né? Trabalhando com venenos, trabalhando com transgenia, já que não a transgenia atual, mas a outro tipo de transgenia, já vinha trabalhando com produção em massa, monocultura, que era um desenvolvimento para a famosa temos que matar a fome do mundo, tá? Isso veio desenvolvendo depois da Segunda Guerra, década de 50, década de 60, década de 70, e estamos vivendo isso até hoje, né? Sem nunca ninguém assim parar para pensar, né, o que está acontecendo realmente com a nossa produção. A nossa produção, num primeiro momento, que encheu lá de adubo químico, ela teve um desenvolvimento, mas exauriu a terra. Hoje somos dependentes de sementes específicas, somos dependentes de veneno, somos dependentes de insumos diversos, somos dependentes de muita química, somos dependentes de tudo o que não tem na propriedade. E muitos dos produtores também são dependentes do dinheiro que está no banco, porque a rentabilidade desse tipo de produção, ou você tem milhares e milhões de toneladas, ou você está tirando o ganha-pão de todas as demais pessoas. A agricultura familiar, realmente, quem coloca comida na mesa do brasileiro e do mundo é o brasileiro, é o pequeno agricultor do Brasil, tá? Então, esse é o grande choque. Esse é o grande choque do poderio industrial que faz isso tudo movimentar, né? E o choque da outra ponta, né? Que não está conseguindo, vive com dívidas em banco, vive penhorando trator, vive penhorando tudo, né? Então, assim, isso não é novidade, isso já vem há tempos, tá? Só que estamos chegando num momento, aí entra a questão da COP, né? Não só dessa COP, como de todas as outras COPs anteriores a isso, que é um momento de pensar, o que estamos fazendo, né? Então, os estudiosos, as academias, muita prática, está mostrando o quê? Que existe um outro caminho,
né? Vamos focar na agrofloresta. Você consegue, com sistemas, né, de agroflorestais, né? É um sistema onde tem toda uma técnica envolvida, né? Isso é ancestral. O ser humano, ele passou, né, milênios de um jeito, e dando certo, e alimentando civilizações, né, gigantescas. Por que de 1900, na década de 50 para cá, todo o passado estava errado? Da onde surgiu, né, que agora o certo é isso? Estão vendo que existe toda uma simbiose, existe todo um compartilhamento, existe todo outras relações entre as árvores, entre o solo, o subsolo, os fungos, as raízes se entrelaçam, e numa época de dificuldades de seca, o que quer que seja, a árvore mãe tem como proteger a árvore filha, que está relativamente próxima, ou ela ajuda, né, o entrelaçamento, né, dessas raízes, um vai passando energia e nutrientes para os outros. Isso tudo é muito novo. Esse tipo de pesquisa está sendo feito agora, imediatamente, nesse momento estão descobrindo isso, né? Tem toda uma questão dos rizomas, tem toda uma questão de fungo, tem todo, é um universo perfeito que a Terra ficou bilhões de anos para chegar onde chegou. Então, não tem como você desequilibrou esse sistema, paciência. Agora nós temos o quê? Que reequilibrar. E esse reequilíbrio, né, é o que está sendo discutido agora dentro da COP. Aí vão falar de petróleo, vão falar de todos os interesses, da indústria do carvão, é um monte de interesses de empresas, né, de países multinacionais, que fogem um pouco do que o cidadão pode fazer. Do que o cidadão pode, o que o agricultor pode fazer na sua terra para gerar riqueza para sua família e para o país e para quem quer que seja, né? Então, assim, a COP é importante, todas foram muito importantes, e as do futuro também serão importantes, porque é o momento da discussão, é o momento onde os diplomatas ficam lá dias discutindo onde vai colocar vírgula num tratado. Ok, né? Mas existe, inclusive a desse ano, né? É a recordista na sociedade, nas minorias, né? Na representação da sociedade. Esse ano, muitas sociedades organizadas, nações indígenas, minorias por aí, todas foram para lá, convergiram para lá, porque o mundo é um só. Não existe o mundo dois, não existe o mundo três. Ou cuidamos dele ou nada feito. Entendeu? Não existe lixo do lado de fora, não existe um outro planeta para jogar lixo. Então, de forma didática, isso a gente escuta bastante, né, na mídia, as pessoas falando, né, desse jeito. Então, é importante o quê? Uma renovação, um enxergar diferente. Nisso entra a permacultura, porque ela faz o quê? Ela só coloca uma tecnologia de hoje o conhecimento ancestral, o que povos já sabiam de muitas eras, né? Só que com uma visão mais científica de hoje em dia, do que você pode fazer. Mas sempre eu vou voltar, é o indivíduo. O que muda é o indivíduo. Mude você que o mundo melhora. Isso vale para tudo. Isso vale para tudo. Então, a cada medida, tudo importa, né? Existe, eu não lembro onde, foi uma vez eu vi um videozinho tal e me chamou muita atenção, né? Qualquer coisa que você faça, tudo importa. Para o bem ou para o mal, né? Tudo importa, né? Para o bem ou para o mal, tudo importa. Então, é muito importante o que agora que a sociedade, esse assunto que já está virando, as pessoas estão conversando mais, estão vendo os desastres, estão vendo aqui no interior de São Paulo as nuvens de poeira, aquilo é deserto. Só deserto faz aquele tamanho de nuvem de poeira. A gente conhece um pouquinho de poeira, né? Quem passa pelo interior, sabe como que é uma nuvenzinha, tal, mas daquele tamanho, aquilo só é possível no deserto. Então, no interior de São Paulo, que nós temos só cana naquela região específica, né? Muita cana, um pouco de laranja, um pouco de café, mas o principal é cana. É um deserto, não é porque está verde que não é deserto. O solo está seco. Você cortou aquela cana, aquilo virou o quê? Uma imensidão marrom, entende? Então, óbvio, aquilo é possível, é natural,
tinha que estar acontecendo no nosso clima, no nosso bioclima, na nossa bacia, aqui no interior de São Paulo, naquela região, de jeito nenhum. De jeito nenhum, entendeu? Talvez na Caatinga, em algum momento muito, muito particular que faça uma nuvem um pouco maior, é possível, porque lá, o bioma lá é totalmente diferente do bioma daqui. Então, esses entendimentos, esses conhecimentos estão em voga. A COP26, as COPs em geral, de uma certa forma, ela traz isso à tona, né? E as pessoas vão aprendendo, como eu disse, ou por bem ou por mal, né? Ou com a natureza ou contra ela, né? Ô, Eu acho Fernando, que o apanhado seria assim. Ô, Fernando, eu é, estava pode falar, Vanessa, pode falar. pensando aqui, né, outro dia, assim, há algum tempo eu venho lendo, né, essas coisas sobre ecossistemas, né, e o grande impacto é a gente saber que, assim, não é a gente que precisa preservar a natureza ela tem a sua inteligência, né? O que a gente tem que evitar é interferir demais nela, né? Assim, no sentido de que ela dá conta dela ali, no que ela faz. O problema somos nós mesmos, porque a gente não vai ter tempo de ver a transformação que a gente precisa para permanecer no planeta, né? Porque ela tem o tempo dela. Então, e uma das responsabilidades do ser humano é a nossa capacidade de criar, de conectar as coisas, de fazer leitura, interpretação crítica das coisas e transformar, né? Só que vem essa parte aí da ética. Você pode transformar para o bem, você pode transformar para o mal, né? Então, tá aí nesse grande impasse, é o impacto. E aí, tem gente que fala assim, nossa, mas tem muita coisa que eu não posso fazer, isso passa do meu ser, né? Isso aí é coisa para, sei lá, é para o mundo resolver, mas o mundo não resolve nada, né? Se não partir do indivíduo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque alguém algum dia falou assim, vamos esperar a futura geração para ver o que eles vão pensar, né? E nada se acontece, porque a gente não pode ignorar que uma pequena, mínima atitude dentro do seu quintal, né, no seu passeio da rua, vai fazer toda a diferença. Você vai ser um exemplo de uma pequena coisa, né? Eu acredito nessas transformações que vêm das pequenas comunidades, né? Seja num bairro, seja dentro da sua casa, né? Aquilo que inspira outras pessoas. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer, né? Então fica essa reflexão. Bacana. A Eu acho. própria Agenda 21 já diz, né, do micro ao macro, né? É do pequeno ao macro. Então, isso aí já foi pensado. Essa é a grande revolução. A questão ambiental, ela passa 100% pela pessoa, pelo indivíduo. 100%. Não fiquem, na minha opinião, eu não fico esperando o governo, não fico esperando a empresa, não fico esperando quem quer que seja, né? Porque não é dali que vem, é de baixo para cima, é do indivíduo. O indivíduo mudou, né? Tá queimando lá a questão de palma, né? Do óleo de palma, tal, como é que faz, não sei e tal. Simples. Pare de consumir o produto que tenha o óleo de palma, pare de consumir tal coisa, pare de consumir tal cosmético, né? Você, de uma certa forma, está afetando e muito esses grandes conglomerados, né? Que não estão com muita consciência. E, ao mesmo tempo, muitas empresas também estão tentando encontrar solução, né? De alguma forma, soluções mais racionais ambientalmente falando, mas não é uma matemática fácil, tá? Não é uma logística fácil, não é. E enquanto a comodidade qual é? Enquanto o mercado estiver buscando, não estiver preocupado com isso, né? Não estiver preocupado com as galinhas que ficam dentro de gaiola, tá comprando ovo e tudo bem, mas já existem ovos
de galinha solta. Por quê? Porque já existe um mercado que não está comprando, boicotando o ovo de granja para comprar o ovo correto. Então, essa é a transformação. Só que isso passou como? Como é que se formou esse mercado? É um monte de indivíduo que se conscientizou de que isso é o que ele vai fazer, é o que o meu hábito, eu estou propondo um novo hábito para mim. Então, é uma mudança de hábito, o que não é nada fácil para ninguém, né? O automático é muito mais fácil, não precisa pensar e ligar o automático é muito mais fácil. Então, essas reflexões, né? Voltando assim na permacultura, né? Que aí pega a parte ética, né? Cuidar das pessoas e cuidar da terra, que são as duas mais didaticamente mais fáceis, né? De entender. Então, qualquer coisa que eu não estiver cuidando de uma pessoa, se uma empresa foi provado que tem trabalho escravo, eu não estou cuidando da pessoa. A pessoa não sou só eu, nem são os que estão aqui ao meu lado, são as pessoas. Então, boicote nessa empresa, ela não está cuidando da pessoa. E a mesma coisa em relação à terra. O que essa empresa faz? O que ela está destruindo? O que ela é mais positiva ou mais negativa, né? Nesse efeito? É mais negativo. Então, elimina. Né? Então, vamos procurar um fornecedor aqui perto de casa, para quem é do interior. As grandes cidades têm que procurar uma feira livre, para procurar um produtor orgânico, né, de preferência, né? E, de certa forma, você está ajudando, cuidando da terra. Né? De uma forma direta, você tem como cuidar da terra. O fato de ir numa feira comprar um pé de alface de um produtor orgânico, você está cuidando da terra. Você está cuidando da terra, entendeu? Diferente de ir no supermercado e comprar o que aparecer. O Fernando. Que ao invés de você estar gerando saúde, você está gerando doença. Né? Uma coisa interessante aqui, eu ia falar algo que a Vanessa acabou falando, então não preciso que eu fale de novo, né? E ensejou essa fala. Eu vou tomá-la como final do programa, porque eu sei que o Fernando tem um horário e a gente prometeu respeitar esse horário. Agora, eu peço que o internauta preste atenção no seguinte: você esperar das grandes lideranças e dos diplomatas e dos líderes mundiais que eles façam grandes transformações, lê do engano, porque corre muito dinheiro nesses lugares. Eles são influenciados, não só o nosso parlamento aqui, como o parlamento da Europa. A política é um jogo de interesses. E quem tem mais capital, quem tem mais capacidade de pressão, ele acaba vencendo. Agora, nós somos maioria, nós somos 7 bilhões e 700 milhões de habitantes. E se nós tivermos consciência, e o objetivo de trazer o Fernando aqui, entre outras pessoas que têm conhecimento, com uma fala didática, uma fala específica e muito bem traduzida, é para que você saiba que é você que vai mudar tudo. Né? Hoje apareceu uma noticiazinha que o tal de Clubhouse, que é uma plataforma que apareceu aí, que não funcionou. Por quê? Porque ela não atendia a nenhuma expectativa do público. Então, se você não consumiu leite fulano de tal, porque ele é mal produzido, se você não consumiu o artigo fulano de tal, porque ele leva em consideração discriminação, racismo, morte de animais, mau acondicionamento de animais, você é o mercado consumidor. Se você, como consumidor, for ético, você vai fazer com que o mercado seja ético. Essa é a mensagem que o Fernando trouxe aqui. E o mais importante, para você ser ético e saber o que você está fazendo, você tem que ter conhecimento. Né? Porque senão alguém diz para você, a lata do leite lá diz assim: nós protegemos as vaquinhas, a gente dá florzinha para ela, passa talquinho no bumbum dela, mas ele não faz isso necessariamente. Ele só faz isso se você for lá ou ver. Tem supermercados que diz lá para você, lá, o abate do animal aqui é assim, é lindo, você foi lá ver? Você leu sobre isso? Se você não fez isso, você não foi ético consigo mesmo. Né? Então, se o mercado consumidor se tornar um mercado ético, os produtos vão ter que acompanhar e as lideranças também, porque senão elas não vão receber o nosso voto. Isso é válido não só para a agricultura, isso é válido para qualquer outra parte do meio ambiente e da própria política. Se você vota num candidato que você sabe que é um espertalhão, você está trabalhando contra você. Né? Você já notou que bandido chega no poder e um começa a eliminar o outro? Porque bandido só entende o interesse próprio dele. Por isso que, se você deixar, eles se matam uns aos outros. Mas o melhor é que não tenha bandidos, é que a gente não seja liderado por eles. Não é isso? O Fernando, muito obrigado pela sua fala, que gostei muito, você foi sucinto, foi didático, foi professor,
foi expert, né? Expertise. Eu agradeço as intervenções da Vanessa também, e vou pedir licença a vocês para terminar, são 11 horas e 16 minutos, para que eu não atrase o Fernando. Tudo bem, Vanessa? Quer fazer a sua finalização? Ok. Eu quero agradecer ao Fernando de ter participado aí do nosso projeto, né, Cidadania Sustentável. É realmente importante trazer essas práticas, né, trazer ações concretas que podem ser feitas, está no poder de todo mundo, poder fazer sua contribuição, né, da forma como age no mundo, né, a partir das suas atitudes e de pequenas mudanças de hábitos, né, e de busca de conhecimento também, porque a gente vive numa era do complexo. Então, nem tudo é muito simples, né? Muitas vezes a gente ultrapassa entre áreas de saberes para entender alguma coisa. Então, a gente tem que ter essa noção, estar aberto ao todo e evitar os preconceitos, né, das coisas e seguir num caminho que pode ser uma coisa próspera para o comum, né, para o bem comum, né? E é isso, muito obrigada, Fernando. Bacana. Ô, Fernando, então eu vou deixar você dar o tchau final e eu termino o programa. Tá. Bom, muito obrigado pelo convite. Desculpa que hoje, por outros motivos, eu teve que ser curto. Se precisarem, para bater mais papo, eu fico à disposição, tá bom? E eu agradeço e lembro, né, fechando assim, que nós temos dois grandes poderes. Nós temos o poder do voto e o poder do consumo. Então, esses dois poderes a gente não pode ficar desperdiçando por aí, porque as consequências são trágicas. São sempre contra nós, né? Gente, bacana, muito obrigado. Ô, Fernando, então, muito obrigado. Obrigado, Vanessa, por ter me acompanhado, por ter acompanhado nessa mediação aqui, nesse comando. E eu vou finalizar para poder liberar o Fernando. E passa esse vídeo para frente. Quanto mais gente ficar sabendo daquilo que você tem capacidade de saber, quanto mais você puder ajudar os outros a ter mais conhecimento, porque o conhecimento é ele que faz a gente ser elucidado e vivo. E a gente sobrevive por causa do conhecimento. Chegamos até aqui, a civilização humana chegou até aqui por causa do conhecimento. Se já tivesse olvidado o conhecimento, teríamos todos morrido, já teríamos sido extintos. Então, muito obrigado e até o próximo Pontuando.